Na manhã dessa terça-feira, hoje é dia 4 de outubro, nós acompanhamos mais um anúncio, segundo o Prêmio Nobel de 2022, Prêmio Nobel de Física, que foi para os cientistas Alan Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger. Eles são cada um de uma nacionalidade, então Aspect é francês, Clauser é do Canadá, Zeilinger é um pesquisador austríaco, e o prêmio foi por experimentos com fótons emaranhados, por estabelecerem a violação das desigualdades de Bell e serem pioneiros na ciência da informação quântica. Então, um prêmio bastante relacionado a uma trajetória histórica de produção de conhecimento. O anúncio me parece que destaca bastante um momento atual, que é em que as aplicações da mecânica quântica e desse trabalho começam a se mostrar possíveis, mas para a gente então entender melhor o significado desse prêmio, eu converso agora com o professor Celso Vilas Boas, que é professor da UFSCar, do Departamento de Física, e que me contou antes e vai compartilhar com a gente agora também, que trabalha com esse tema, segundo ele, desde criancinha. Então, Celso, muito obrigada por ter separado esse tempinho na manhã de hoje, e queria que você começasse falando justamente como que você recebeu essa notícia, o que isso significa para quem trabalha na sua área e para você, pessoalmente, né, na sua trajetória de vida. Acho que não dá para esconder a satisfação, viu, Mariana? Então, assim, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, a oportunidade de falar um pouquinho sobre o assunto. Para a gente que trabalha na área há mais de 2 décadas, e como você falou, né, como eu falei para você, né, estou trabalhando na área desde criancinha, desde quando era criancinha, do ponto de vista acadêmico, científico, né, desde a minha iniciação científica, lá em 96, ver esses caras, esses grandes cientistas ganharem o prêmio Nobel em cima desse assunto, que é o que eu tenho feito desde o começo, é muito gratificante. É uma alegria, não dá para esconder, a euforia é muito grande, e o WhatsApp não parou desde o começo. Felizmente, eu tenho um projeto com o pessoal da Suécia, e eu tenho atualmente alguns alunos lá, pós-doc, um aluno de doutorado fazendo sanduíche e tudo mais. E os meus colegas de lá mandaram em tempo real o anúncio do Prêmio Nobel. Antes de anunciarem quem era, eles já estavam mandando os posts lá do evento, colocando o site do YouTube que estava transmitindo, né? E aí, quando vem a notícia de que esses 3 ganharam o Nobel, o Aspect, o Clauser e o Zeilinger, foi uma satisfação, uma alegria sem tamanho. Tá? Eu comecei, como eu falei, em 96 a trabalhar na área com o professor Miled, que hoje está na USP, né? Na época era professor da UFSCar. E a gente começou a questionar, estudar as desigualdades de Bell propostas pelo Bell lá em 1961, tá? Que ele pôs no papel, pôs numa forma matemática alguns questionamentos que o Einstein trouxe lá em 1935. Então, assim, a história é grande, né? Então, se for voltar, vai cair lá no Einstein, em 1935, com o famoso paradoxo do Einstein, Podolsky e Rosen, que é o famoso paradoxo de EPR, que ele chamou atenção para esse aspecto da mecânica quântica. Se você mede de um lado um objeto que está correlacionado com o outro, e esse outro pode estar em qualquer outro lugar do universo, inclusive um aqui, um lá na China, um aqui em outra galáxia, quando você mede um, colapsa o outro instantaneamente. Isso que a mecânica quântica diz para a gente. E o Einstein achava isso um absurdo, né? Porque ele mesmo chamava de ação fantasmagórica, porque assim, você mede de um lado, projeta lá do outro lado outra coisa. O que é isso? E o Bell foi o cara que conseguiu matematizar toda essa problemática, né? Como colocar de uma forma que pudesse ir para o laboratório. Tá? Então ele conseguiu contextualizar, mostrar e ver que, olha, se ele monta essas desigualdades, se desse maior que 2, é porque a mecânica quântica realmente é estranha, é não local e tudo mais. Se desse menor do que 2, é porque estaria faltando alguma coisa na mecânica quântica, de acordo com o que o Einstein acreditava, inclusive. Mas aí depois vem o Clauser, junto com alguns outros colegas, e consegue colocar isso de uma forma bem específica para permitir levar para o laboratório. E aí vem, em 1981, o Aspect e faz o primeiro experimento e mostra que, de fato, a desigualdade era violada, ou seja, ela ficava acima do fator 2 lá, que era o mínimo que mostrava de fato que a mecânica quântica é não local, ou seja, você mede de um lado, eu estou com um par emaranhado aí de fótons, um fóton aqui comigo, outro aí com você, onde quer que você esteja, não importa, não preciso nem saber onde é. Eu meço o meu,
o seu vai colapsar instantaneamente, é o que a mecânica quântica diz, e esses experimentos do Aspect mostraram exatamente isso. Então, assim, foi fantástico o experimento dele em 1981. Depois, em 82, ele repete com mais precisão e mostra que realmente a mecânica quântica é não local. E daí, então, começa a surgir toda uma linha de pesquisa, né? Porque o pessoal falou, olha, isso realmente acontece, a mecânica quântica não é usual, ela realmente, o experimento mostra que ela é não local, e aí foi, né? Aí depois vem o Zeiling, que faz experimento nessa linha também, e fez vários outros. Ele conseguiu mostrar esse caráter não local da mecânica quântica até de um outro aspecto. Ele propôs um outro tipo de estado, diferente do Einstein, diferente do Bell, que daria para mostrar que a mecânica quântica realmente não pode ser explicada de forma alguma por nenhuma teoria clássica, a partir de uma medida num sistema de 3 partículas, não só 2 fótons, mas com 3. É o famoso estado GHZ, que é o Greenberg, Horne, Zeilinger. São os 3 caras que propuseram esse tipo de estados, que mostram de uma forma mais imediata até que a mecânica quântica é não local. Então, tudo isso foi crescendo, né? E aí o pessoal começou a ver que, olha, eu sempre conto assim nas palestras que o pessoal olhava para tudo isso e achava um absurdo, né? Você fala que você mede de um lado, colapsa do outro instantaneamente e tudo mais, né? E o pessoal começou a questionar, né? O Einstein questionou muito e muitos outros questionaram demais a mecânica quântica por conta disso. E o Einstein mesmo, nesse artigo que eu citei lá de 35, ele falava claramente, mecânica quântica está errada. Ela prevê coisas que não faz sentido, ponto. No final das contas, o Einstein estava errado, né? Os artigos os trabalhos do Aspect vão comprovar isso, que o Einstein que estava errado, na verdade, que a mecânica quântica é no local. E num dado momento, as pessoas começaram a deixar de se preocupar, não deixaram de se preocupar com essas questões fundamentais, jamais, nunca deixaram. Mas começaram a falar, bom, já que ela é assim, o que eu posso fazer? Então, isso teve um marco na história também, que não foi citado aí no Nobel, na fala inicial, lá foi falado, né? Que é os trabalhos do Bennett, Brassai e companhia, né? O pessoal da IBM que propuseram usar esses aspectos estranhos da mecânica quântica para fazer tecnologia. Então, assim, lá em 84, o Bennett e o Brassai propuseram um jeito de fazer criptografia quântica, que é um jeito de distribuir chaves criptográficas de uma forma muito mais segura, usando esses estados quânticos. E depois, o próprio Bennett e uma outra equipe da IBM, em 93, propuseram o teletransporte quântico, que é uma coisa maravilhosa, assim. Antes da gente seguir, Celso, queria só que você falasse, você usou bastante o colapsar. O que é o colapsar? Do que a gente está falando quando você fala que a gente mede aqui e algo acontece longe daqui? O que é o colapsar? Tá, legal. A mecânica quântica, ela assume umas propriedades, ela descreve a natureza a partir de estados, né? Então, assim, eu tenho um estado do meu sistema, estado do fóton, estado de um átomo e assim por diante. E a mecânica quântica, ela admite essa não localidade e admite também uma característica que a gente chama de superposição. Então, o fóton, por exemplo, ele pode estar num estado que a gente chama de superposição, que é ele está aqui e aí ao mesmo tempo. Tá? Só que quando você vai medir, ele colapsa ou aqui ou aí. Então, na hora da medida, ele se decide. Eu vou ficar só aqui, eu vou ficar só aí. Então, o colapso é ele se reduzir o seu estado a um resultado único ali. Ele fica o tempo todo numa superposição, mas na hora que você mede, ele fica num só. Tá? Mas essa superposição você consegue verificar de outras formas, fazendo uma interferometria. Então, tem um monte de coisa que a gente consegue mostrar que realmente ele estava numa superposição antes. Tá? Aí, na hora que você mede, ele fica num estado só. Não é à toa que a gente tem hoje tanta pseudociência com a quântica, né? Porque é uma coisa que, de fato, parece mágica. Você falou antes em teletransporte. Mas o que eu acho que é importante esclarecer, vou falar do meu jeito, e aí você me corrige ou me complementa, que isso acontece numa determinada dimensão, numa determinada escala. A gente não está falando que eu posso estar superposta, sei lá, com a minha irmã, que está longe daqui nesse momento, e que aí, se a gente medir, ou, para não falar da pessoa, mas, sei lá, célula, porque a gente tem ouvido falar muito em cura quântica, né? Mas a gente está falando de coisas muito específicas, né, Celso? Muito específicas. Cura quântica não tem comprovação científica alguma. Colchão quântico, não existe comprovação científica alguma. Telepatia quântica, não há comprovação científica alguma. Tá? E não há embasamento também, tá? Porque às vezes você pode fazer conjecturas, hipóteses e dar alguns argumentos que depois venha a comprovar. Não tem. Nenhum cientista, nenhuma pessoa
que trabalha na área, que realmente estuda o assunto há, no mínimo, alguns anos, décadas, como eu, afirma que tem alguma evidência de que exista uma cura quântica, exista colchão quântico, exista telepatia quântica. Não há. Não Tá? tem nem ponto de partida para isso, né? Só usam a palavra, na verdade. E Isso, é isso que exato. eu quis trazer, porque realmente, quando você vai contando, é uma coisa fascinante, de Não, é fato, e fascinante. difícil de compreender até para os cientistas. Né? Foi durante muito tempo, né? Agora vai Não, se construindo conhecimento sobre isso. olha, eu estava comentando com você antes de começar a gravação, e é bom que o público até entender um pouco, né? O Aspecto ele já veio aqui em São Carlos algumas vezes. Então, um colega nosso, professor Vanderlei Banhato, aqui na USP, que organizou alguns eventos, que ele veio. Eu tive a oportunidade de discutir, perguntar algumas coisas para ele, mas ele mesmo, nas palestras dele, ele deixava bem claro, olha, a mecânica quântica é estranha. Ela realmente, assim, a gente vai para o laboratório, a gente mede, o que ela prevê, a gente comprova no experimento, mas ela tem todo um caráter estranho aí que foge do nosso senso comum. E é muito difícil incorporar isso no nosso dia a dia. Tá? Mesmo para a gente que trabalha, que a gente vai no experimento, vai no laboratório e mede e realmente dá o que previu, que foi previsto na teoria. Mas, assim, essas outras coisas não tem nenhuma comprovação. Embora você falou, olha, eu estou emaranhado com outra coisa, um objeto grande, dimensão, escala. O ano passado, 2020, não lembro se foi o ano passado ou ano retrasado, um pessoal do experimento da LIGO, que é aquele experimento de interferometria para detectar ondas gravitacionais, eles trabalham com fótons emaranhados lá também. E no experimento deles, eles fizeram um experimento muito bacana, que é mandar um fóton para um espelho, esse espelho divide esse fóton, divide entre aspas, né? Porque o fóton não se divide, que é a partícula elementar da luz. E aí esse fóton vai uma parte para um lado, uma parte para outro. Na verdade, ele vai na superposição, né? Fica a superposição dele de um lado e ele com ele mesmo superposto do outro lado. Mas é um único fóton só. Só que se ele vai para um lado, ele bate no espelho. Bate e volta. Se ele vai para o outro, não bate em lugar nenhum, vai embora. Então, no final das contas, fica uma superposição do fóton que foi para um lado e não bateu em nada, com um fóton que foi para um lado, bateu no espelho e voltou. Tá? E faz, na verdade, isso com mais fótons, né? E no final das contas, o fóton tem momento. Quer dizer que quando ele bate no espelho, ele troca momento com o espelho. E esse espelho, então, ele vai se deslocar um pouquinho e vai voltar, a depender se o fóton veio para esse lado ou se o fóton foi para o outro lado. E aí fica no estado de superposição. Fóton de um lado, espelho parado. Fóton do outro lado, espelho se move absurdamente pequeno, mas tem um movimento. E aí eles fizeram o experimento e mostraram que realmente esse estado de superposição existia. E comprovaram que estava realmente no estado de superposição. Distâncias ínfimas do espelho numa posição e ele um pouquinho do lado. Só que sabe qual que é o detalhe? O peso desse espelho. 40 quilos. Então, assim, uma escala extremamente minúscula, não microscópica, o espelho ficou numa superposição. E está nesse artigo publicado na Nature. Depois eu posso achar a referência aqui e te mandar até, inclusive. Mas não lembro se foi o ano passado, ou 2021, ou 2020 que foi publicado esse artigo. Acho que foi 2020, na verdade. Ou seja, muita coisa provavelmente por ser descoberta, ainda por ser observada, né? A gente tem esse Nobel agora que vai... Uma outra coisa que eu queria destacar é como essa história toda nos ajuda a entender melhor o próprio funcionamento da ciência. Então, a gente tem todo um trabalho que é teórico durante muitos anos. Aí, o desafio que é você entender como é que você pode, como você coloca, né, levar isso para o laboratório, como é que você transforma algo que é teórico em algo empírico, e aí agora a gente chegar até a possibilidade, tantos anos depois, chegar até as primeiras possibilidades de aplicações tecnológicas. Então, eu queria, para a gente não tem mais muito tempo, se você puder falar um pouquinho agora, a gente ouve falar, né, computação quântica, essa sim, apesar de parecer fantástica, essa está se desenvolvendo. Então, se você puder falar um pouquinho dessas aplicações e por que justamente esses estados emaranhados, todo esse conhecimento que hoje foi premiado, vai começar a permitir aplicações que dizem respeito, sobretudo, ao que está sendo chamado, e é destacado no anúncio, né? A ciência da informação quântica. Então, o que é isso? Exato. Informação, que é informação, né? Informar. O prefixo in quer dizer dentro, né?
formar, dar forma. Então, assim, informação é tudo aquilo que dá forma ao nosso interior, né? Ao nosso conhecimento e tudo mais, né? E quântica porque a gente tá trazendo essa formação interior via conceitos quânticos enraizados nesses princípios fundamentais da mecânica quântica, estado emaranhado, superposição, esse colapso. Então, assim, toda manipulação de informação a partir desses conceitos que é o que a gente chama de informação quântica. E você lembrou bem, isso está disparando tecnologias mundo afora. Tá? E no Brasil, felizmente, e desculpa fazer propaganda, mas nosso grupo está fazendo tecnologia quântica, vou falar um pouquinho também, usando exatamente esses conceitos. Tá? Então, assim, fazer tecnologia quântica, isso virou até um movimento muito forte mundo afora, tem iniciativas, grandes iniciativas governamentais, iniciativas até de grandes empresas, né? A Google está investindo pesado, IBM, várias outras empresas, tanto em computação quântica, criptografia quântica, que é você garantir que você tem uma transmissão segura de informação. E aí essa segurança é baseada nos princípios da mecânica quântica. Então, só se a mecânica quântica estiver errada, o que até hoje não tem um experimento que mostre qualquer indício dela estar errada, tá? Mas só se tivesse uma ruptura total da mecânica quântica é que esses protocolos de criptografia seriam violados. É extremamente forte, não depende de capacidade computacional, capacidade intelectual, não depende dos princípios da mecânica quântica. Se a mecânica quântica estiver errada, tudo bem, você poderia violar, mas como não tem nenhum experimento que mostre que ela está errada, não tem como a gente falar que você vai conseguir violar esses protocolos de criptografia quântica. Então, é um tipo de tecnologia que está sendo desenvolvida. Tem a computação quântica, que tem previsões de fazer cálculos que computadores quânticos clássicos nem são capazes de fazer, ou mesmo aqueles que levam meses para ser executados no maior supercomputadores, faria em segundos em computadores quânticos. Então, tudo isso está sendo desenvolvido. E eu falei que ia fazer um pouquinho de propaganda, porque é o seguinte, eu estou muito envolvido nessas tecnologias quânticas para tentar promover essas tecnologias aqui no Brasil. Tá? Então, eu tenho participado de um grupo que a gente nomeou Quintec, né? Quantum Information Technologies, que é um grupo que está trabalhando numa proposta para a FAPESP, para ela poder criar um programa de tecnologias quânticas no estado de São Paulo. Está bem avançado, o pessoal da FAPESP está bem empolgado, mas a gente espera que até o começo do ano que vem a gente consiga lançar esse programa para fomentar o desenvolvimento dessas tecnologias. Tá? Então, a gente está trabalhando bastante nisso. Eu tenho ajudado até... Tem um pessoal do governo federal que está trabalhando também numa iniciativa, tentando criar uma iniciativa nacional também, mais para a parte de computação quântica, mas também na parte de comunicação. E, mais recentemente, eu digo uns 2 anos para cá, comecei a ter uma parceria com um centro de pesquisas de inovação, que é o Centro Von Braun, em Campinas. Tem sede aqui em São Carlos, inclusive, e a gente tem um projeto de extensão, para a reitoria dar o apoio para a gente, a FAI tem dado muito suporte para a gente, para desenvolver, de fato, essas tecnologias. Então, tem 2 principais frentes. Uma delas é a computação quântica, é claro, que é a parte de algoritmos aplicada a problemas industriais que a gente está desenvolvendo já. Inclusive, a gente bolou um algoritmo para resolver um problema de uma empresa, de uma multinacional aí, inclusive, e a gente resolve, na verdade, de 2 formas. Uma é a parte de algoritmo quântico, outra parte com inteligência artificial também. E tem um outro projeto que a gente toca, que está bem avançado também, infelizmente, que é um projeto para desenvolver o primeiro chip de distribuição de chaves quânticas do Brasil. Tá? Junto com eles também. Então, é uma parceria... Na verdade, tem muita gente envolvida, não posso deixar de citar o pessoal da UFMG, que trabalha com a gente, o pessoal da Unicamp, do Centro de Fotônica, tá? Então, o pessoal da UFSCar, tem 2 laboratórios da UFSCar que estão junto com a gente nesse projeto também, todo o pessoal do Centro Von Braun, e a gente está fazendo um chipzinho baseado nesses estados emaranhados. A gente gera um par de fotos emaranhados, igual esses que o Aspé usou para mostrar numa localidade da mecânica quântica. Um a gente mede para certificar que a gente tem um estado, o outro a gente manda para o outro lado e usa aqueles protocolos do Bennett e Brassard que eu citei lá atrás, e a gente codifica a informação e consegue codificar uma chave e compartilhar entre dois pontos de forma extremamente robusta. Robusta não só extremamente, mas segundo a teoria quântica, inviolável. Tá? Então, a gente está fazendo isso. Então, assim, é uma satisfação muito grande ver tudo isso acontecer, esse Nobel, e a gente, de alguma forma, está fazendo parte dessa história aqui no Brasil, né? A gente conseguindo levar alguma coisinha, pelo menos, né? Então, por isso que eu falei para você, é uma satisfação enorme poder falar disso, porque é o que eu respiro, né? Então, assim, estou respirando isso diuturnamente, de madrugada, de dia, de noite, e ver isso acontecer é muito, muito gratificante, Mariana. Muito, muito, muito gostoso.
A gente pode perceber um pedacinho disso no entusiasmo com o que você Não dá para fala. esconder, né? Que bom que a gente pôde conversar por esses dois aspectos. Um é isso, eu acho que a gente mostrar essa beleza, esse entusiasmo da ciência, do conhecimento, é uma tarefa importante, né? Se a gente quer que as pessoas possam se aproximar cada vez mais do conhecimento científico, mas mostrar também, é muito comum a gente falar, né? O Brasil ainda não tem um Nobel, aí quando a gente vê o anúncio do Nobel, ainda mais um assunto que parece tão, né? Como você está mostrando para a gente, tão estranho, para usar a palavra que você usou, parece tão longe, e aí esse final muito legal que você vai mostrar. Tanto que você está aqui desde 97, outras pessoas estudando isso no Brasil, e mais do que isso, há toda uma iniciativa aí tomando forma para que a gente possa ter, inclusive, essas aplicações tecnológicas. Então, daí a gente sai daquele conhecimento fundamental e mostrar isso também, né? A gente sempre fala isso. Você tem as pesquisas fundamentais que às vezes parecem sem finalidade, assim, mas a gente vê tantos anos depois. A finalidade, claro, você falou informação, né? É o nosso desenvolvimento também. Mas, além disso, a gente começa a ver agora essas aplicações. Então, Celso, muito obrigada, um prazer, como sempre, muito importante a gente ter tido essa chance de conversar nesse dia tão especial. Eu que agradeço, Mariana, e sucesso aí. Parabéns pelo trabalho de vocês de divulgação também, que isso faz parte, isso é essencial para que a gente mostre para a sociedade aí a beleza da ciência. A ciência é fantástica, né? Não tem o que falar, né?